Fala galera, vocês estão prontos para a aula dessa semana? Eu espero que sim, porque essa semana tem conteúdo top. Então, vamos lá, preste atenção na aula que a gente vai começar exatamente agora. Seguinte, o primeiro menu que a gente vai utilizar, e aqui em cima a gente tem uma barrinha que a gente chama ela de barra de menu, e nessa barra de menu, o primeiro item que a gente vai utilizar vai ser o File. Mas antes vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma das partes. Eu tenho aqui em cima uma barrinha que a gente chama de barra de menu, como eu já falei. Logo abaixo dela eu tenho uma barra que a gente chama de barra de ferramentas. Aqui do lado eu tenho uma caixa que a gente chama de caixa de ferramentas. Qual a diferença entre caixa de ferramentas e barra de ferramentas? Bom, de acordo com a ferramenta que eu pegar, ó, ela se altera. Então eu tenho uma caixa de ferramentas que ela é principal, ó. Vou alterando e ela vai mudando conforme eu vou fazendo as alterações. E aqui em cima ela vai de um lado para o outro, por isso que eu chamo ela de barra. E aqui do lado ela vai de cima para baixo, é por isso que eu chamo ela de caixa. Tá bom? Eu tenho uma caixa de ferramentas e eu tenho barra de ferramentas. Uma depende da outra. Vamos lá. E aqui do lado eu tenho... são pequenos painéis, né? Cada painel ele serve para uma coisa diferente. Então eu tenho aqui os mais comuns, que são os de cores, onde eu posso escolher as cores em RGB, né? Red, Green, Blue. E eu tenho os ajustes, a gente vai ver os ajustes através da parte do menu imagem. Eu tenho as layers, que são camadas, e a gente vai entender já já o que são camadas. Eu tenho os canais de cores e eu tenho alguns pequenos pacotes que eles só vão aparecer quando a gente estiver trabalhando com a imagem. Eles vão aparecer aqui também, mas todos eles são relacionados a cores. E vamos lá. Eu vou dar um clique em File, Open, e vou abrir a nossa primeira imagem, que é a imagem do tom, né? Eu salvei aquela imagem lá na área de trabalho, então eu vou dar um clique lá na minha área de trabalho. E assim que eu chegar lá, ele vai me mostrar tudo que tem na minha área de trabalho, inclusive a imagem do tom. Vou dar um clique nela, vou mandar abrir. Pronto. E aí ele abriu a minha imagem. Vale lembrar o seguinte, tá, gente? Que qualquer mudança que eu faça nas minhas imagens, eu posso retroceder usando o comando Ctrl Z. Se eu utilizar esse comando, eu vou conseguir voltar para o que era antes. Algo que é muito importante é entender sobre as camadas. As camadas elas são como folhas, uma por cima da outra. E aí nessa folha eu posso deixar espaços onde eu possa visualizar a próxima imagem. Como se fossem brechas, furos, onde eu posso visualizar a próxima imagem. Mas basicamente as camadas são folhas, uma por cima da outra, tá bom? Bom, eu tenho uma primeira camada aqui, e essa camada inclusive ela está com um cadeado, dizendo que eu não posso fazer mudanças nela. E aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho duas opções. A primeira das opções, eu posso tirar e remover esse cadeado. Eu dou dois cliques no cadeado, ó, e aí ele pergunta se eu realmente quero fazer mudanças nela. E aí eu quero fazer mudanças, eu quero desbloquear porque eu vou modificar justamente essa camada. E essa camada aqui, eu posso dar um nome para ela. Ela está com o nome de Layer 0, mas eu quero que ela se chame Background. Aí você deve estar se perguntando assim: ah, professor, mas... ela já se chama Background, ela já está com o nome Background ali, só que ela está com o cadeado, e aí eu quero que ela continue com o nome Background, mas que ela não tenha mais aquele cadeado. Pronto, o cadeado sumiu, e agora eu posso fazer mudanças nessa. Só que por segurança, nós vamos criar uma nova camada, certo? E para criar essa nova camada, Ctrl J. E aí agora eu tenho duas camadas, ó, uma por cima da outra. Aqui do lado eu tenho um pequeno olhinho. Esse olhinho é indicando se ele vai mostrar ou não a minha camada. Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma pequena mudança aqui, tá? Deixa eu ver aqui, opa.
escolher o preto. Escolher aqui um preto. Pronto, escolhi aqui um preto. E aí, percebam que eu fiz aí o bigodinho no tom, né? Eu vou tirar aqui a visualização da primeira camada, ó. E olha só, eu não apaguei, tá? Eu só tirei a visualização. E na segunda camada, que ela é uma camada que ela não deve ser alterada porque ela é a base de tudo, eu vou apagar umas partes aqui, só para vocês perceberem que é dela que eu estou falando. Pronto, olha só. A camada de cima aparece por cima, né? Ela não é uma folha, então ela aparece por cima. Quando eu tiro a camada de cima, eu vejo a camada que está embaixo. E se eu tirar de baixo, eu vou visualizar o nada. Tá bom? Então essas são as opções que nós temos. Eu vou utilizar um comando para retroceder. Pronto, voltei ao que era no início. E aí agora que eu voltei ao início, lembrando que esse comando para retroceder eu já falei nessa mesma aula um pouquinho antes. Qualquer coisa, volta um pouquinho aí o vídeo para vocês poderem ver qual é o comando que eu utilizei para poder desfazer, tá? E aí acabo lembrando um outro item que é muito importante, é que o comando que eu deixei para vocês é o Ctrl Z para desfazer. No entanto, o Ctrl Z ele só desfaz no Photoshop uma vez. Se eu quiser desfazer mais do que apenas uma vez, ou seja, 3, 4, 5, eu vou utilizar o comando Ctrl, Alt e Z. Essas três teclas juntas vão servir para voltar várias vezes, tá bom? E vamos lá. Qualquer coisa que eu queira fazer de mudança aqui dentro, eu preciso primeiro selecionar. Por exemplo, tá? Imagina que eu quero fazer uma mudança na cor do rosto do Tom. Eu vou aqui selecionar a parte que eu quero. Vou selecionar aqui a partezinha que eu quero, inclusive ficou grande demais. Vou lá. Pronto, vou selecionar aqui a parte que eu quero. E aí eu posso fazer mudanças somente nessa parte aí, ó. Certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Pronto, consigo aqui, ó. Consigo fazer mudanças somente na parte que eu selecionei. Ok. Beleza. A ferramenta para se selecionar, gente, é essa daqui. Essas são as ferramentas que a gente tem. Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês sobre cada uma delas e como elas funcionam. Hoje a gente vai utilizar uma ferramenta que ela é mais rápida. Ela não é a melhor ferramenta para se selecionar, mas ela é uma ferramenta muito rápida, que é a ferramenta varinha mágica. Pode acontecer de no seu Photoshop não estar a varinha mágica, está outra ferramenta. E aí como é que eu faço para que apareça a varinha mágica? Ela é a quarta ferramenta, tá? Eu clico, seguro o clique e vão aparecer duas ferramentas. Entre elas, a gente vai ter lá a Quick Selection Tool, ferramenta de seleção rápida, ou a Magic Wand Tool, né? A varinha mágica. E aí a gente vai escolher a varinha mágica, né? Às vezes a gente fica pensando assim, o nome da ferramenta é mesmo varinha mágica? É varinha mágica mesmo. Pronto. Vou dar um clique nela. Era para ter escolhido aqui uma imagem do Harry Potter, né? Ficava tudo a ver, né? Varinha mágica, Harry Potter, tinha tudo a ver. Mas vamos lá. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou dar um clique na parte branca, lembrando que a varinha mágica ela seleciona por cor. Então se eu clicar no branco, ele vai selecionar tudo que é branco. E aí ele selecionou tudo que era branco para mim. Só que aqui nas bordas tem uma parte que ela não é tão branca, que é a parte do cinza. E aí para esse caso eu vou precisar acrescentar. Só que também está muito pequeno e eu não consigo visualizar direito. Nesse caso você vai segurar a tecla Alt e rodar a bolinha do mouse. E aí você vai conseguir dar zoom. Olha só. Consegui dar zoom. E aí agora eu vou acrescentar essas partes. Como é que eu faço isso? Segurando a tecla Shift. E aí eu vou clicando para adicionar novas cores que não estavam antes. Ó. Adicionei mais um pouco do cinza. Mais uma outra tonalidade do cinza. Mais uma outra. E outra.
e outra. E assim eu vou selecionando até que eu consiga pegar todas as partes que eu não tinha antes, tá bom? Vou clicar aqui, ó, e fui tirando algumas. Acredito que do outro lado tem mais um pouco. E tinha, ó, tá aquela do lado. Vamos lá, deixa eu dar mais um pouco de zoom para poder conseguir pegar as outras. Ok. Acho que consegui pegar tudo. Falta um pouquinho aqui em cima, né? Vou vir aqui em cima também. Vou pegar este cinza que está aqui. Olha só. E aí esse cinza eu não vou conseguir pegar porque ele faz parte da jaqueta, né? Da jaqueta que está por cima. Então não vou conseguir pegar essa partezinha aqui, certo? Vou tentar só pegar essa outra parte do colarinho dele. Consegui. Pronto. Acho que agora ficou melhor. Quanto mais detalhes você conseguir, gente, melhor vai ficar a sua imagem. Photoshop, sim, ele é um programa que ele exige bastante paciência. Estou tendo que tirar aqui um monte de pedacinhos aqui, são basicamente um por um, certo? Então isso dá um trabalho, dá um certo trabalho. Pronto, consegui selecionar a camisa dele quase que por inteiro, faltam alguns pequenos detalhes ali, mas como eu falei para vocês, essa ferramenta que eu estou utilizando, ela não é uma das melhores para se trabalhar, justamente por essa variação de cor, mas ela vai servir para fazer um trabalho mais rápido nesse momento, tá bom? E aí para isso agora que eu quero fazer as mudanças na cor, eu vou vir até o menu Image, Adjustments, e aqui nos ajustes, para fazer as mudanças de cores, eu vou vir aqui em Imagem, Ajustes, e vou procurar aqui onde vai estar escrito Hue Saturation, certo? E aqui em Hue Saturation, inclusive, Image, Adjustments, Hue Saturation. E inclusive eu vou até cancelar isso daqui, ó, e vou mostrar para vocês que o meu não está em inglês, o meu está em português. Como é que eu faço? Você pode utilizar também o comando, ó, que é Ctrl U. Então eu vou utilizar o comando Ctrl U e ele também vai abrir. Lembrando que você só vai conseguir alterar a cor da camisa primeiro se ela estiver selecionada. Se ela não estiver selecionada, você não vai conseguir modificar nada. Segundo, eu vou dar um clique aqui em Colorize, ó, colorir, né? E aí quando eu clico em colorir, ele já fez a mudança lá. Já começou a mudar, né? Antes estava um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, e aí quando eu clico ele já fica um pouquinho mais claro. E aí eu vou escolher a cor que eu quero. Eu vou tentar chegar aqui próximo de um amarelo, porque não é bem selecionar uma cor. Não é bem somente chegar e eu quero essa cor, né? Se eu jogar aqui para o lado, um pouco mais para o lado do amarelo, eu não consigo chegar já no amarelo. Eu preciso fazer algumas mudanças aqui na saturação, né? Eu vou aumentar um pouco a saturação, ó, e vou tirar um pouquinho do brilho para tentar conseguir chegar mais próximo de um amarelo, ou um verde também já serve para mim. Pronto, acho que eu vou ficar com essa cor aqui. Gostei dela, certo? Ok, e aí agora que eu fiquei com essa cor, escolhi uma cor aqui que eu achei bonito, né? Era essa cor que eu queria. Dei um ok. E aí agora para tirar essa seleção que está aqui ao redor dele, o comando é Ctrl D. Beleza. Consegui a cor que eu queria. Vejam que a sombra, o sombreamento, ele acompanhou, ó. Ele não ficou da mesma cor que estava as partes brancas. Então eu consegui continuar com aquele efeito de que é uma camisa e não como se fosse um papel aqui por trás, né? Então isso ficou legal para mim. Tá bom? Vamos lá.
Olha só aqui do lado nas camadas, para a gente continuar entendendo um pouco mais sobre camadas. Ó. Vou tirar a camada e a de baixo, ó, que é quem aparece, continua como original. Então, se de repente eu fiz caquinha, né, fiz alguma coisa errado, quero voltar para o que estava antes, uma das boas opções é simplesmente clicar nessa camada, deletar ela, apertando delete, ou pegar a camada e arrastar aqui para essa lixeirinha, ó, também apaga ela. Mas como essa é a imagem que eu realmente quero, que eu gostei dela, então eu vou continuar com ela. Tudo bem, vamos lá. Eu não quero usar a imagem toda, eu quero só uma parte da imagem, né? Eu quero criar lá colocar lá no perfil do Face ou do Insta ou até mesmo no WhatsApp. E aí quando eu coloco, ele sozinho faz uma bolinha. Então se eu colocar todo, a bolinha fica bem no meio e o ajuste não fica do jeito que eu quero. Tem como eu pegar só uma parte aqui? Tem, tá, gente? Um outro detalhe é que as redes sociais, normalmente quando elas fazem essa bolinha, elas tendem a centralizar. E aí, para que isso aconteça de uma forma melhor, eu posso já deixar a minha imagem como se fosse um quadrado. Essa imagem, por exemplo, aqui ela está retangular. Tem como eu selecionar no formato de um quadrado? Tem. Segunda ferramenta, ó, clico, seguro o clique, pego a primeira ferramenta aqui, ó, ferramenta seleção retângulo, clico nela. E aí agora é só criar um retângulo. Eu clico, seguro e arrasto. Pronto. Vou deixar ela aqui como se fosse um quadrado, ó, somente essa parte de cima. Vou pegar uma ferramenta de recorte. Tá aqui ela. Ó. Ele já vai entender que o que eu quero recortar é justamente a seleção que eu fiz. Peguei a ferramenta de recorte. O que eu faço agora? Dou Enter. Pronto. Ele recortou. Dá Enter novamente. Ele recortou. E deixou somente o tamanho que eu queria. Tá bom? Beleza. E agora, o que eu faço? Agora, a gente pode... Tem um monte de coisa que dá para fazer aqui, lógico. Mas agora, eu quero criar um novo... uma nova imagem, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, que eu já vou aproveitar para mostrar para vocês, ó. Vejam que isso aqui está selecionado, né? E aí, ó, o comando que a gente vai utilizar é o Ctrl C, tá? O que o Ctrl C ele faz? Uma cópia. Fiz uma cópia. E aí agora, vamos imaginar que eu não quero recortar. Agora, porque eu recortei com vocês, eu não quero recortar porque eu quero manter a imagem no original. Então eu dou um Ctrl C para fazer uma cópia. Vou clicar em arquivo, new, né, novo. E aí ele já veio com o tamanho da imagem, ó. Ele escolheu aquele tamanho da imagem. Aqui em cima, o que eu faço? Eu boto o nome, vou colocar foto. Aqui eu escolho tamanhos pré-definidos. Posso escolher qualquer um desses tamanhos. Aqui eu tenho a largura da imagem e a altura da imagem. Eu vou deixar esses tamanhos aqui porque foi o tamanho da seleção que a gente fez. Por isso eu vou deixar esse tamanho. Se você está assistindo pelo celular e fazendo pelo computador, você vai perceber que talvez não fique do mesmo tamanho. Os números não fiquem exatamente iguais. Isso vai acontecer porque vai depender do tamanho da seleção que você fez. Vou deixar em RGB, 8 bits. Aqui está, no de vocês talvez esteja escrito white. Mudem para transparente. Caso a gente queira criar um PNG, isso vai ser muito útil. Vou dar um OK. E aí agora é só dar um Ctrl V. E aí ele vai acrescentar a imagem que a gente acabou de fazer a cópia. E agora eu tenho duas imagens, olha só. Eu tenho uma imagem aqui, ó, com o nome foto e outra com o nome tom. São as duas imagens que nós estamos criando. E agora eu vou fazer a parte mais importante, que é a de salvar. Vou dar um clique em File, Save As, né, salvar como. Vou vir lá na minha pasta que está em documentos, aulas, e aí aqui eu vou salvar o meu arquivo. Quando eu for salvar o meu arquivo, eu preciso entender o seguinte: eu estou salvando, eu quero salvar como sendo um projeto do Photoshop, ou eu quero salvar como sendo uma imagem. Se eu salvar como uma imagem, eu vou ter que mudar o formato. Eu vou ter que vir aqui
e mudar para o formato que eu quero. Os formatos mais aceitos pela internet são JPEG, PNG e GIF. São os formatos mais aceitos pela internet. Então eu vou salvar essa imagem 2 vezes. A primeira vez eu vou salvar ela como um projeto, que pode ser que eu queira mudar essa imagem depois, e aí eu já tenho o projeto pronto, e depois eu vou salvar ela como uma imagem. Lembrem, por que eu vou salvar 2 vezes? A primeira vez eu vou salvar como um projeto do Photoshop. Por quê? Porque sempre que eu precisar, eu vou abrir o Photoshop, abrir o projeto, e todas as camadas já vão estar lá bonitinho. As ferramentas que eu utilizei já vão estar lá, a última ferramenta que eu utilizei já vai estar lá marcada, o próprio Photoshop ele já vai estar no formato que eu deixei antes de fechar tudo, tá bom? Então primeiro eu vou salvar ele como projeto, ele vai ficar com o nome de Foto PSD, salvei. E vejam também que ele tinha uma estrelinha aqui no canto e essa estrelinha já sumiu, ele já conseguiu compreender que eu já salvei, no outro não tem, do tom. Então eu vou vir aqui, File, Save As, e aí também vou salvar como um projeto do Photoshop. Eu vou lá na minha pasta de novo, Aulas, Salvar. Ok, já sumiu lá, Vou fechar aqui, porque naquela imagem eu não quero fazer mudanças, mas essa daqui eu quero. Então eu vou clicar em File, Save As. Por que eu estou salvando pela segunda vez, se eu já tenho ele salvo aqui? Que a primeira vez eu salvei como projeto, e a segunda eu vou salvar como imagem. Então vou escolher PNG e vou mandar salvar. Dá só um OK e a imagem está pronta. Bom, vou fechar ela aqui, Vejam que essa imagem aqui, a gente fez algumas mudanças. Primeiro no tamanho da imagem, segundo na cor da camisa dele. Então vou fechar e vou ver agora se o que eu salvei também está nesse mesmo formato. Então estou indo lá em Documentos, Aulas e Foto. Está aqui ela. Vamos abrir ela para ver se a imagem realmente é a mesma. Vamos lá. E a imagem abrindo e ela está no formato que a gente salvou, com a camisa na cor que nós salvamos, com o tamanho que nós salvamos também, certo? Então se vocês seguirem esse passo, vocês vão conseguir criar as imagens de vocês no tamanho que vocês querem e colocar em qualquer lugar da internet, seja esse lugar uma rede social, seja um site, seja um banner, enfim, para qualquer lugar que vocês conseguirem, que vocês quiserem, tá bom? Então gente, no mais, por hoje é só. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até a próxima. Fui!